e neste vídeo a origem e o desenvolvimento do socialismo cristão. Eu vou apresentar para vocês a visão de 3 cristãos ditos socialistas que se utilizaram de ideias marxistas para dar uma nova interpretação às passagens bíblicas. Robert de Lemenais, Charles Kingsley e Paul Tillich. Eu vou mostrar também a reação da Igreja Católica para combater este vírus através das encíclicas papais. Então, acompanhem agora a origem e o desenvolvimento do socialismo cristão. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Os ditos socialistas cristãos, eles mantêm o marxismo como uma das fontes intelectuais que nutrem suas teses teológicas e filosóficas com relação às críticas sociais. Eles afirmam que o reino de Deus na Terra nada mais é do que uma ilusão ingênua e impraticável, e acreditar nisso seria um suicídio metafísico. O contexto seria a baliza de sua teologia e não o contrário. É a história, no sentido hegeliano marxista, que determina o que a teologia pensa e não a teologia que ilumina a história, como queriam os clássicos teólogos. Então, eles ressignificaram a realidade contemporânea ante a fé cristã e suas bases. Métodos científicos e das pautas políticas do momento ficam reféns de compreensões iluministas. Em seu cerne, há uma crítica social e não uma crítica salvífica escatológica. A reflexão teológica se torna dependente de uma inquirição que se fundamenta, em grande parte, em problemas contemporâneos fabricados por acadêmicos. A crítica social marxista, aliada a uma revista ontológica cristã, formam as bases de sua compreensão de mundo. Então, define a história como elemento balizador do cristianismo e a filosofia como necessidade para a teologia. Eles mundanizam a religião cristã, colocando no contexto humano as dúvidas existenciais mais relevantes a serem respondidas pela teologia. Debates metafísicos, doutrinas escatológicas, dogmáticas e demais assuntos correlacionados à tradição cristã e suas apologias caem por terra para dar lugar ao debate ambientalista, político e de outras pautas. A filosofia contemporânea determina o que a teologia contemporânea deve responder. Sobre a origem do socialismo cristão, eu vou apresentar para vocês 2 nomes que o cão utilizou para colocar a colher de pau dessas ideias marxistas no Evangelho, na interpretação da Bíblia. A primeira pessoa que eu vou apresentar para vocês é o padre católico francês Robert de Lemenais. Ele nasceu em 1782 e viveu até 1854, e ele foi o primeiro pensador que deu origem às ideias do socialismo cristão. Então, entre os anos de 1821 a 1823, durante uns 2 anos, ele publicou vários volumes de obras em que ele desenvolveu outros princípios relacionados com a religião, como, por exemplo,
ele identifica o cristianismo como uma religião da humanidade. Ele também, nessas obras que ele publicou, ele negou o caráter sobrenatural do cristianismo. Ele também dispensou os súditos do dever de lealdade aos soberanos, quando estes se negam a adequar sua conduta aos ideais cristãos, e ele propôs também o Papa como líder supremo de reis e povos para combater todos os males. Então, assim, Lamennais, ele pensou numa teocracia para acabar anunciando uma revolução de todos os homens em união e liberdade. Então, essas ideias, né, de Lamennais foram condenadas por Gregório XVI em 1832 na encíclica Miravivus, e a réplica a essa condenação papal foi a famosa obra Palavras de um Crente, 1834, condenada no mesmo ano. Nela, ele admite a autoridade da Igreja em matérias de fé, mas não na esfera do político. Lamennais deixou a Igreja a partir desse momento, fracassando todas as tentativas que se fizeram para conciliá-lo com ela. Agora eu vou apresentar para vocês Charles Kingsley. Mais tarde, né, após Lamennais, Charles Kingsley, ele liderou o movimento do cristianismo socialista na Inglaterra. Esse rapaz, ele viveu de 1819 a 1875, era um inglês, anglicano, professor e escritor, e ele tinha uma simpatia apaixonada pelos pobres. Ele foi um dos primeiros religiosos a apoiar as teorias de Charles Darwin e a procurar uma conciliação entre a ciência moderna e a doutrina cristã. Ele advogou a instrução de adultos, o melhoramento do saneamento público e o crescimento do movimento cooperativo, que considerava melhor que as mudanças políticas para resolver os problemas sociais. Ele foi membro fundador do movimento socialista cristão, que procurou corrigir os males da industrialização com medidas baseadas na ética cristã. Por fim, eu vou apresentar para vocês Paul Tillich, um outro rapaz que se deixou usar por Satanás para incutir, para contaminar as passagens bíblicas, o evangelho, com essas ideias marxistas. Então, Paul Tillich, ele foi um luterano que tentou conciliar a teologia cristã com pautas socialistas. Ele foi um dos teólogos mais influentes do século passado. Ele nasceu em 1886, na Alemanha, e ele era filho de um clérigo luterano da região. E mais tarde, Paul Tillich seria visto como um teólogo marxista, ainda que revisionista das teses do pai do comunismo. Então, desde cedo, ele já possuía pressuposto teológico do protestantismo de crítica social. Foi em sua teologia sistemática, fincada no existencialismo prussiano, de onde veio, as teses socialistas revisitadas pelos acadêmicos de Berlim, e ele estabelece o método da correlação, segundo o qual a tese cristã sempre deve ser lida contextualizada ao momento do leitor. Então, ele defendia uma crítica constante aos textos bíblicos e às doutrinas cristãs ante a realidade.
A substância teológica de Tillich é o existencialismo e o marxismo, e o que fica claro em sua atuação acadêmica e militante. As ideias de Tillich acabaram sendo uma manta agradável para as ideias paralelas que nutriam a revolução cultural da década de 1950, 1960. Então, a ideia era tentar puxar Deus para mais próximo das pautas dos homens, a fim de que esses homens materialistas pudessem enxergar um pouco desse ser enquanto ser. Tillich, ele tentou trazer a teologia para a relevância acadêmica e social do século XX, mas acabou transformando-a em uma ciência dispensável. Então, se a teologia nasceu para responder às demandas políticas do homem, ela é apenas mais uma e talvez a pior das ciências humanas para isso. Então, a teologia de Tillich se tornou acessório intelectual para enfeitar debates políticos de ocasião, tornou-se um chaveiro retórico para adornar políticas convenientes. No fim, os herdeiros de Tillich e os filhos da teologia da libertação, que é um vídeo que a gente que eu vou publicar mais para frente para vocês, acabam juntos na mesma missão. Qual que é essa missão dos herdeiros de Tillich e dos filhos da teologia da libertação? Caçar na Bíblia e em intuições pessoais, críticas sociais, que reordenem o mundo tal como eles acham que o mundo deve ser reordenado. Então, desde que o comunismo, o socialismo surgiu no mundo como expressão prática do marxismo-leninismo, a Igreja Católica o combateu sem tréguas, por ele ser ateu, materialista, desumano, utópico, adverso a Deus e à Igreja. Assim como outras formas de socialismo, o socialismo cristão também defendia melhores condições de trabalho para as classes operárias. Contudo, essas melhorias eram baseadas não em luta, mas nos ensinamentos de Cristo. Agora eu vou mostrar para vocês a maneira que a Igreja Católica encontrou para começar o combate ao comunismo, ao socialismo. Ela se utilizou de encíclicas papais. Eu vou explicar antes para vocês do que se trata uma encíclica, o que significa isso. Então, a carta encíclica é um documento pontifício, uma comunicação escrita pelo líder máximo da Igreja Católica, no caso o Papa, cujo objetivo é orientar lideranças religiosas e fiéis sobre assuntos que envolvem o bem-estar da sociedade. Elas são ricas em detalhes e categóricas em suas condenações. Então, gente, em 1846, o Papa Pio IX ele promulgou a encíclica de nome Qui Pluribus sobre fé e religião, na qual já combatia vigorosamente as ideias de Marx. Pio IX, ele se referia à nefanda doutrina do comunismo, contrária ao direito natural, que uma vez admitida, lança por terra os direitos de todos, a propriedade e até mesmo a sociedade humana. Em 1878, o Papa Leão XIII ele escrevia sobre os males do socialismo na encíclica Pode
Apostolici Muneris. Leão XIII aponta que as facções socialistas, comunistas ou nihilistas espalhadas ao redor do mundo e unidos pelos laços estreitíssimos de uma perversa confederação, eles maquinavam a derrocada de toda a sociedade civil. Ele também chamava atenção para o projeto socialista de destruição do matrimônio e da família. Para os socialistas, não pode haver maior fidelidade, nem mesmo a Deus e nem à família, do que obediência ao Estado Todo-Poderoso. Em 1891, Leão XIII escreveu outra encíclica, Rerum Novarum, a respeito do trabalho, do capital e da classe operária. Foi um texto fundacional da doutrina social católica nos tempos modernos. Dizia o pontífice: os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida. O remédio proposto está em oposição flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e pessoal é, para o homem, de direito natural. Então, o socialismo ergue-se sobre as bases da cobiça, ou seja, uma transgressão do 9º e 10º mandamentos. O socialismo se baseia, além disso, na falsa ideia da luta de classes. O erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas natas uma da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num duelo obstinado. Isso é uma aberração, tal qual é necessário colocar a verdade numa doutrina contrariamente oposta. Em 1931, o Papa Pio XI divulgou a Carta 40º ano. Chamou a Carta Magna da Doutrina Social Católica. Diz assim: declaramos, o socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, não pode conciliar-se com a doutrina católica. E continua: o comunismo e o socialismo, quanto às suas formas, ainda as mais mitigadas, se desviam dos ditames do Evangelho. Em 1937, veio a encíclica chamada Divini Redemptoris, a respeito do comunismo ateu. O pontífice exortou a que os fiéis não se deixassem enganar. Ele disse que o comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir em campo nenhum a colaboração com ele, da parte de quem quer que deseje salvar a civilização cristã. Ele diz que é um sistema cheio de erros e sofismas. E ele propõe, como fim peculiar, revolucionar radicalmente a ordem social e subverter os próprios fundamentos da civilização cristã. Ele diz que no comunismo os direitos naturais são negados ao indivíduo para serem atribuídos à coletividade. Então, qualquer direito de propriedade privada tem de ser radicalmente destruído no comunismo. É a coletividade que legisla em matérias de matrimônio e família. O matrimônio e a família são apenas uma instituição civil e artificial dependente da vontade dos indivíduos ou da coletividade.
Em 1961, o Papa João XXIII publicou uma encíclica chamada Mater et Magistra. Entre comunismo e cristianismo, o pontífice Pio XI declara novamente que a oposição é radical e acrescenta que não se pode admitir de maneira alguma que os católicos adiram ao socialismo moderado. O remédio mais necessário, segundo ele, consiste não na reação violenta dos socialistas em ordem ao desmantelamento do livre mercado, mas, antes de tudo, na reforma dos costumes. Então, a postura da Igreja, segundo ele, sempre foi ponderada, resguardando os direitos tanto do empregado quanto do empregador, mediante uma volta à caridade cristã e ao zelo pelo bem do próximo. Peste comunista, segundo ele, uma vez no poder, é incrível e espantoso quão bárbaro e desumano se mostra. Ódio declarado contra a Santa Igreja e contra o mesmo Deus. Em 1991, o Papa João Paulo II, ele publicou a encíclica chamada Centésimos Anos, em comemoração ao centenário da encíclica Rerum Novarum. Então, essa encíclica, publicada pelo Papa João Paulo II, reafirmava o ensinamento segundo o qual a raiz do totalitarismo moderno encontra-se na negação da dignidade transcendental da pessoa humana. O socialismo considera cada homem simplesmente como um elemento e uma molécula do organismo social, de tal modo que o bem do indivíduo aparece totalmente subordinado ao funcionamento do mecanismo econômico-social. Então, luta de classes, em sentido marxista e militarismo, tem, portanto, a mesma raiz, o ateísmo e o desprezo da pessoa humana, que fazem prevalecer o princípio da força sobre o da razão e do direito. O comunismo pretende estabelecer o impossível, uma irmandade entre os homens, prescindindo da paternidade divina. Bem, pessoal, apresentei para vocês a origem, o desenvolvimento do socialismo religioso, na figura de 3 homens, Robert de Lamennais, Charles Kingsley e Paul Tillich. E apresentei também o combate por parte da Igreja Católica, o combate ao comunismo, ao socialismo, através das encíclicas papais. Eu vou pedir para vocês acompanhar os próximos vídeos da série aqui no canal, pois eu vou mostrar o reflexo desta nova forma de interpretar a Bíblia, com esse viés marxista, no decorrer das últimas décadas, nos arraiais evangélicos aqui brasileiros e também de outros países. Não perca! Neste vídeo, os antecedentes, precursores, pensadores relevantes e o combate ao liberalismo teológico. Este episódio faz parte da série O Cristão e as Ideologias. Este assunto é pertinente aqui no canal, pertinente para a nossa série, pois todo teólogo liberal está alinhado à esquerda. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Pessoal, através das ideias dos precursores e dos pensadores mais relevantes da teologia liberal, que eu trouxe aqui no vídeo para vocês, vai ficar bem claro o malefício deste movimento, que é muito comentado por teólogos e estudantes de teologia, porém pouco compreendido pelos crentes em geral.
O conceito, a forma ideal de interpretar a Bíblia é aquela forma ortodoxa, sobrenatural, né? A fé cristã histórica, núcleo comum da fé cristã, uma visão cristã histórica e tradicional. Em suma, o liberalismo teológico, ele foi um movimento lá entre o final do século XVIII e ele foi marcado por influências iluministas e também pela relativização da autoridade da Bíblia e dos milagres contidos na Bíblia. Ele foi um grande mal para o cristianismo e é bem diferente, né? Então, se difere como uma religião à parte, pois o liberalismo teológico representa a fé na humanidade, enquanto que o cristianismo representa a fé em Deus. Eu fiz o seguinte, pessoal, eu separei várias características do liberalismo teológico, né? Eu vou caracterizar aqui para vocês e vocês vão poder perceber que já tiveram contato com ideias da teologia liberal de alguma maneira. Presta bem atenção. A teologia liberal, ela preserva o linguajar bíblico. Porém, a missão é voltada para o social. O liberalismo teológico é um plantador de dúvidas. As ideias do liberalismo teológico, elas estão presentes nos cursos de teologia, mantém uma capa de intelectualidade, academicismo, erudição. Eles têm um método científico como a melhor forma de se chegar na verdade. Eles praticam muito a crítica bíblica, a crítica da tradição. Aliás, eles criticam mais severamente a Bíblia do que qualquer outro livro. O liberalismo, ele não pode ser considerado como cristianismo. Ele até usa terminologia e símbolos e liturgias cristãos, porém com sentidos reinterpretados ou transmutados através do que? De ideologias e filosofias estranhas à fé cristã. A incredulidade é um pressuposto da teologia liberal. Eles tratam a Bíblia como qualquer outro livro de religião antiga. A teologia liberal tem mais similaridade com o gnosticismo antigo do que com a fé cristã. Lembrando que esse gnosticismo ele foi um movimento sincretista, guiados por outros princípios filosóficos que davam outros significados às palavras-chave da fé cristã. O movimento iluminista surgiu na Alemanha e eles utilizavam, para interpretar a Bíblia, começaram a utilizar o método histórico crítico, ao invés do método gramatical, tradicional, revelacional. Então, eles começaram a tentar explicar os textos bíblicos pela razão. E foi nesse contexto histórico o nascedouro da academia teológica. Também houve aí a rejeição à palavra soberana de Deus. O objetivo do movimento iluminista era iluminar o povo, mediante a razão, contra um suposto obscurantismo da história, da tradição e da sociedade política e religiosa. Então, o iluminismo teológico ele foi responsável pelo novo tratamento dado pelos historiadores e teólogos a detalhes da vida de Jesus, inclusive verificando aspectos ligados à credibilidade dos escritos evangélicos. Vou apresentar para vocês 4 precursores do liberalismo teológico: Kant,
Fiestan, Schelling e Hegel. Immanuel Kant, ele falou sobre a filosofia crítica na obra Crítica da Razão Pura. Ele queria se livrar da velha, né, entre aspas, velha metafísica, né? No caso seria aquela teologia revelacional, né? Isso teria ficado no passado e ele queria utilizar uma filosofia crítica. Já Fiestan, ele falava da personalidade livre, da liberdade humana, do imanentismo, do determinismo. Schelling, ele elaborou uma metafísica teísta, fundada na liberdade humana, e ele exerceu com isso influência sobre os precursores do existencialismo. Hegel, apesar de não ter atacado a teologia ortodoxa tradicional, sua teologia expressa o apogeu da elaboração filosófica do idealismo alemão em relação à religião e a Deus como absoluto. Agora eu vou apresentar para vocês as ideias dos principais, né, dos pensadores mais relevantes do liberalismo teológico, como por exemplo Lessing. Ele falou da ressignificação racional do cristianismo, falou de uma crise entre o racionalismo, né, o iluminismo, e a fé cristã, que o abismo entre os dois, a ser transcendido, precisava de algo para transcender esse abismo. Van Heda, ele disse que a Bíblia utiliza linguagem simbólica. Então ele tenta conscientemente ultrapassar, né, o abismo de Lessing através do estudo da natureza, né, da própria história, ou seja, o humano como símbolo do eterno, né, como símbolo do divino. E Schleiermacher, ele tinha a ideia de achar, né, veio dele a ideia de achar um Jesus histórico. Então ele alega fraude nos evangelhos. Ele era luterano e no que diz respeito à hermenêutica bíblica, o seu enfoque principal não era teológico, mas era psicológico. Ele preconizava que os intérpretes das escrituras deveriam tentar entender as ideias de seus autores, que eram simples seres humanos, a não aceitação de que as escrituras fossem a palavra de Deus inspirada. Líder da escola de teologia de Tübingen, ele seguiu Hegel, né, na teoria da dialética. Christian Bauman, ele argumentou que no segundo século o cristianismo teria representado a síntese de duas teses opostas, o cristianismo judaico e o cristianismo paulino. Weyerhaeusen, também, né, do início da alta crítica, também aplicou uma análise histórica dialética, né, uma visão materialista para a Bíblia. E Strauss, no encontro, ele falou, né, do encontro com o Jesus histórico e que acharia a religião que lhe convidam um sentimento de total dependência. Cortar Strauss. Lepche, ele já vai lá para o campo do historicismo, né, do evangelho social, da liberdade ética da natureza, da interpretação moralística da religião,
uma modelagem de Jesus perfeito, que se libertou de todos os seus impulsos. Ele fala de separar o cerne da palha no que diz respeito ao Evangelho. Van Ranack, ele buscava a essência do cristianismo, né? O evangelho simples que teria sido contaminado com o helenismo pelo apóstolo Paulo, numa religião sobre Jesus, na qual surgiram dogmas sobre a encarnação do Filho de Deus, que no fundo era moralista, né? Essas são as ideias do Van Ranack. Schweitzer, ele chega à conclusão de que a busca por esse Jesus histórico, ao tirar toda a velha metafísica, era o Jesus do racionalismo, um Jesus histórico com roupagem moderna. Laizzi sugere que o cristianismo, né, o Cristo do cristianismo, ele teria sido criado pela igreja primitiva. Boltzmann, você falando de sua erudição, você percebe que ele tende a transformar o pensamento cristão em um mero comentário, né, da cosmovisão moderna. Então, toda a mensagem do Novo Testamento tem de ser repensada no pensamento dele, nas ideias de Boltzmann, em categorias existenciais, né? E nisto o Evangelho perde o seu valor e sua força e passa a ser mais uma boa filosofia de vida. A essência do liberalismo cristão é o desejo de contextualizar os fundamentos religiosos da tradição judaico-cristã. Para os liberais, desde o tempo da Igreja Apostólica, o mundo experimentou sucessivas e progressivas alterações culturais, de modo que as terminologias da Bíblia e das declarações de fé contidas nos credos ecumênicos são pouco compreensíveis para as pessoas de hoje. Então, com base para a sua postura, esses liberais eles sustentam que o cristianismo, ao longo da história, tem procurado adaptar sua estrutura organizacional, liturgia e linguagem para as situações culturais específicas. Veja, por exemplo, a visão dos liberais teológicos no que diz respeito ao Antigo Testamento. O liberalismo ele contesta a autoria dos livros da Bíblia. O relato histórico do livro de Gênesis como uma mitologia extraída de outros povos, né? Então, em Gênesis 3, eles negam a doutrina da criação. Eles começam no Pentateuco, onde eles também fragmentaram, né? Dividiram entre várias eras, né? A autoria mosaica do Pentateuco, contestada por eles, né? Isso vai, né, a outros livros da Bíblia, também conhecido essa atitude, essa ação como alta crítica. Por exemplo, também o livro de Isaías, você percebe que ele é fatiado em 3 partes, como se estivesse escrito por autores e épocas diferentes. Eles colocam a escrita depois dos acontecimentos. Já no Novo Testamento, a colher de pau aí dos liberais teológicos, você percebe que eles negam a morte vicária e a ressurreição corporal de Cristo. E também eles negam a crença da segunda vinda de Cristo. Eles não creem na morte de Cristo assim como redenção. Eles creem sim numa morte para dar exemplo ao mundo. Um segundo elemento do liberalismo é a rejeição da autoridade religiosa. Os liberais, eles são adogmáticos. Para eles, nenhuma questão teológica está fechada, né, ou decidida. Eles negam também a inerrância e a inspiração bíblica como base na assertiva de que a Escritura é obra de autores limitados pelo seu tempo. Então, no caso, a essência do cristianismo
substitui a autoridade das escrituras, dos credos e da igreja, não havendo contradição inerente entre a fé e a lei natural, entre a revelação e a ciência, entre o sagrado e o secular, e entre a religião e a cultura. Assim, a religião não deveria se proteger contra a análise crítica. Com base na dialética de Hegel, os liberais, falaciosamente, concluíram que pelo fato de Deus estar presente e atuante em tudo quanto acontece, não pode haver diferença entre o natural e o sobrenatural, pois a presença divina seria revelada em coisas como a verdade racional, a beleza artística e a virtude moral. E isso, gente, naturalmente, pode levar o cristão a uma velha fórmula do panteísmo, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. Na cristologia liberal, você percebe significativas distorções quanto à ressurreição de Jesus e a consequente ressurreição da raça humana, preconizada pelo apóstolo Paulo nas Escrituras e inserida na fórmula do credo apostólico, visto que, de um modo geral, os liberais eles consideram que, assim como a ressurreição de Jesus foi a continuação de seu espírito e personalidade, o mesmo acontece com todos os mortais depois da morte do corpo físico. Quanto à doutrina do pecado, a teologia liberal, ela aproximou-se em passos largos de antigas heresias como o pelagianismo. Assim como o pecado ou o mal é visto como imperfeição, ignorância, desajustamento e imaturidade, e não como herança da desobediência a Deus pelo primeiro casal. O liberalismo, ele é otimista quanto ao futuro da humanidade, quase beirando a um universalismo coletivo, pois a sociedade está avançando em direção à realização do reino de Deus, que será um estado ético de perfeição humana. A escatologia liberal considera que a obra de Deus entre os homens é de redenção e salvação, não de castigo pelo pecado, E este propósito será atingido no decurso de um progresso de ascensão contínua. A religião, para os liberais, ela deixa de ser uma ponte entre Deus e a humanidade perdida, através de Jesus Cristo, e é preconizada pela ortodoxia evangélica, e assume uma conotação filosófica, cujo poder possui qualidades espiritualmente terapêuticas, sendo a oração entendida não como uma conversa franca e submissa entre a criatura e o Criador, mas sob a ótica de que ela beneficia a pessoa com paz de espírito, ou seja, como um remédio espiritual. Já a eclesiologia liberal é mais filosófica que teológica. Então, sendo a igreja uma sociedade que reúne pessoas com o mesmo ideal, qual seja seguir os princípios e os ideais anunciados por Jesus, nada diferindo, portanto, do chamado espiritismo cristão ou kardecista. Bem, pessoal, falei até agora sobre algumas ideias de alguns pensadores relevantes aí do liberalismo teológico. Agora eu vou falar de um nome, Tresham Mackin. É diferente, ele é um norte-americano que ele combateu o liberalismo teológico, tá? Ele fala que o liberalismo moderno rejeita a doutrina e os princípios presentes na Bíblia e não se apega verdadeiramente à autoridade de Jesus. O liberalismo, também por outro lado, é fundamentado nas variáveis emoções do homem pecaminoso. Ele fala
que o liberalismo nada mais é que um movimento anticristão. Sendo assim, a mensagem cristã ela teria se perdido dentro do movimento liberal. Mackie, ele tomou posição firme contra a influência sutil do liberalismo na igreja presbiteriana e no seminário de Princeton. No seu livro Cristianismo e Liberalismo, de 1923, Mackie prova que o liberalismo e o cristianismo históricos são duas religiões distintas. A lógica de sua oposição, da oposição de Mackie ao liberalismo, levou a um inevitável confronto entre o seminário de Princeton e a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, porque Mackie ele foi melhor conhecido na controvérsia fundamentalista modernista, com esse fluxo do fundamentalismo e sua ortodoxia influenciando a corrente principal da igreja para longe da ortodoxia bíblica, Mackie se tornou uma voz firme e opositora. Vou apresentar agora para vocês 2 documentos emanados pela Santa Sé para combater o modernismo, o liberalismo teológico. É o Decreto Lamentabile Sane Exito, do Santo Ofício, 1907, e a encíclica Pascendi Dominici Gregis, de 1907, do Papa São Pio IX. O decreto de Lamentabile, ele condena 65 proposições modernistas. Segundo esse decreto, o modernismo ele defende que a leitura que a igreja faz da Bíblia não é correta. Consequentemente, eles defendem que esses autores, têm uma oposição entre dogma e história. O Cristo da história seria um homem com simples ciência humana que não teve a intenção de fundar uma igreja. Então, dessa maneira, a igreja ela não teria origem divina, nem uma autoridade sobre-humana. A moral e os sacramentos, nesse contexto, também não teria um grande valor, já que seriam adaptações de fenômenos históricos com pretensões de ser imutáveis. Já a encíclica Pascendi foi uma grande obra intelectual, pressupõe muita leitura por detrás. A primeira parte dessa encíclica, ela expõe as doutrinas modernistas. Já a segunda parte, ela as reprova como inaceitáveis e são erros sobre Jesus Cristo, a igreja e os sacramentos principalmente. Então, a tradição, segundo os modernistas, protegida pela igreja, é a comunicação de uma experiência religiosa original que mais cedo ou mais tarde acaba enfrentando-se com o progresso. E fala também do trabalho na filosofia da imanência. O cristianismo ele não emerge da natureza por uma evolução subconsciente e espontânea, nem é uma emanação da consciência da humanidade. Então, na polêmica sobre o modernismo, uma das clássicas questões do século passado foi o quê? A do Jesus da história e o Cristo da fé. Bem, pessoal, então eu mostrei aí para vocês os precursores, pensadores relevantes, a influência do iluminismo nisso tudo. E preciso dizer para vocês que não é preciso você abrir mão das doutrinas centrais bíblicas para poder dialogar com as culturas.
E eu gostaria também de deixar aqui um versículo de primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É isso, pessoal. Então, desde lá do iluminismo, eles começaram a querer entender a origem de tudo, os textos bíblicos sob a ótica do criticismo, da história crítica. Mas aqui, como diz o apóstolo Paulo, o homem natural não adianta, não vai compreender as coisas do Espírito. Elas só podem ser entendidas, né, quando discernidas espiritualmente. Até o próximo vídeo. E no vídeo de hoje, Teologia da Libertação. Vou mostrar para vocês a definição desse termo, a implantação, a justificativa, adeptos de renome, conceitos, pressupostos e o combate a este movimento. Lembrando que este é o 18º episódio da série O Cristão e as Ideologias. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. A Teologia da Libertação é um movimento sócio-eclesial que surgiu dentro da Igreja Católica na década de 1960 e que, por meio de uma análise crítica da realidade social, buscou auxiliar a população pobre e oprimida na luta por direitos. Contudo, ao proceder assim, os seus adeptos chocaram-se contra o Estado, interesses econômicos e até mesmo a hierarquia da instituição católica. Com o passar dos anos, mudanças importantes ocorreram em virtude do fim da ditadura militar, do fortalecimento de outras crenças religiosas e de uma nova filosofia dentro do catolicismo. No decorrer do século XX, dentro da Igreja Católica, a preocupação de seus membros com a questão social foi aumentando na medida em que pelo mundo proliferaram os problemas como a violência, o desemprego e a fome. A região da América Latina mereceu uma atenção especial de parte da Igreja em virtude da história e da grande presença católica no continente. Mas foi a partir da década de 1960 que ocorreu o maior envolvimento de uma parte do clero católico com a questão social no Brasil, o Concílio Vaticano II e o golpe militar de 1964. Esse segmento dentro da Igreja Católica Brasileira passou a se posicionar mais firmemente contra os problemas econômicos e sociais que estavam atingindo o país, e quando os militares tomaram o poder e implantaram um regime autoritário dentro do país, eles passaram a ser duramente perseguidos. Então, América Latina, mas regimes militares na América Latina, é que foi por conta desses fatos que foi organizada dentro da Igreja Católica o movimento da Teologia da Libertação. O envolvimento pastoral com essa questão social já vinha se organizando em boa parte do mundo católico, mesmo dentro da doutrina social da Igreja.
Mas em 1968, durante a Conferência de Medellín, né, a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, esse movimento ele ficou mais sistematizado, com uma diretriz básica, a opção preferencial pelos pobres. Os adeptos da teologia da libertação no Brasil sofreram com a reprovação, né, de suas ações por parte da cúpula conservadora da Igreja Católica Brasileira. A Igreja Católica foi uma feroz adversária do comunismo e dos ideais socialistas postulados por Karl Marx. A partir da década de 1980, a teologia da libertação passou por um novo momento. A crise nos países de regime comunista, o fim das ditaduras militares na América Latina e o início do papado de Dom João Paulo II iriam marcar uma nova fase para a teologia da libertação. A obra Hermenêutica da Teologia da Libertação, uma análise de Jesus Cristo Libertador, de Leonardo Boff, foi uma obra clássica de 1972 que deu um pontapé no assunto em solo brasileiro. Outros nomes adeptos à Teologia da Libertação são Gustavo Gutierrez, Juan Luiz II, Frei Beto, Rubem Alves, Pastor Isidoro, Caio Fábio, Pastor Paulo Marcelo, Pastor Henrique Vieira, Ariovaldo Ramos, Daniel Elias, Ed René Kivitz e o pastor Ricardo Gondim. Esses são exemplos de pastores adeptos à teologia da libertação. A teologia da libertação, ela pretende dar nova interpretação global ao cristianismo. Ela explica o cristianismo como uma praxis de libertação. Pretende constituir-se ela mesma um guia para tal praxis. Então, segundo essa teologia, toda a realidade política, também a libertação é um conceito político e o guia rumo à libertação deve ser um guia para a ação política. Os teólogos da libertação continuam a usar grande parte da linguagem ascética e dogmática da Igreja, mas em clave nova, de tal modo que aqueles que leem e que escutam partindo de outra visão podem ter a impressão de reencontrar o patrimônio antigo, com o acréscimo apenas de algumas afirmações um pouco estranhas, mas que, unidos a tanta religiosidade, não poderiam ser tão perigosas. A radicalidade da teologia da libertação faz com que a sua gravidade não seja avaliada de modo suficiente. Não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente. A sua colocação situa-se fora daquilo que pode ser colhido pelos tradicionais sistemas de discussão. Os teólogos da libertação têm aquela opinião de que a tradição teológica existente até então não era mais aceitável. Por conseguinte, se deviam procurar, a partir da escritura e dos sinais dos tempos, orientações teológicas e espirituais totalmente novas. A ideia de abertura ao mundo e de compromisso no mundo transformou-se frequentemente em uma fé ingênua nas ciências, uma fé que acolheu as ciências humanas como um novo evangelho, sem querer reconhecer os seus limites e problemas próprios. A psicologia, a sociologia e a interpretação marxista da história foram considerados como cientificamente seguras e a seguir como instâncias não mais contestáveis do pensamento cristão. A crítica da tradição por parte da exegese evangélica moderna, especialmente a de Bultmann e de sua escola, tornou-se uma instância teológica inamovível que barrou a estrada às formas até então
válidas da teologia, encorajando assim também novas construções. A situação teológica, assim transformada, coincidiu com uma situação da história espiritual também modificada. Então, ao final da fase de reconstrução, após a Segunda Guerra Mundial, fase que coincidiu pouco mais ou menos com o término do concílio, produziu-se no mundo ocidental um sensível vazio de significado, ao qual a filosofia existencialista, ainda em voga, não estava em condições de dar alguma resposta. Então, nessa situação, as diferentes formas de neomarxismo transformaram-se em um impulso moral e, ao mesmo tempo, em uma promessa de significado que parecia quase irresistível à juventude universal. O marxismo, com as acentuações religiosas de Bloch e as filosofias dotadas de rigor científico de Adorno, Habermas e Marcuse, ofereceram modelos de ação com os quais alguns pensadores acreditavam poder responder ao desafio da miséria no mundo e, ao mesmo tempo, poder atualizar o sentido correto da mensagem bíblica. O desafio moral da pobreza e da opressão não se podia mais ignorar no momento em que a Europa e a América do Norte atingiam uma opulência até então desconhecida. Este desafio exigia, evidentemente, nova resposta, que não se podiam encontrar na tradição existente até aquele momento. Então, a situação teológica e filosófica mudada convidava expressamente a busca da resposta em um cristianismo que se deixasse regular pelos modelos da esperança, aparentemente fundados cientificamente, das filosofias marxistas. A teologia bíblica não apenas nos chama para reconhecer esses contextos, mas também nos ajuda a examiná-las de maneira correta. Todas as injustiças no mundo apontam de volta para a queda e para a rebelião fundamental do homem contra Deus. Por exemplo, racistas são racistas porque são rebeldes contra Deus. E ao apontar para a verdadeira origem do racismo, a teologia bíblica pode então seguir o rastro do enredo bíblico até descobrirmos que a cura definitiva está na pessoa e obra de Jesus Cristo. Apenas os cristãos têm a única mensagem apta a reconciliar racistas e outros rebeldes com o santo e justo Deus. A missão da igreja local, sem dúvida, é entregar e espalhar essa mensagem evangélica. A Bíblia não conta uma história de mocinhos contra bandidos. Em vez disso, ela conta a história de um único que é bom, o qual sofre em lugar de um povo que é mau, e em favor desse povo adquire o bem, 2 Coríntios 5:21. O conflito humano precede da quebra da comunhão com Deus, da qual toda a humanidade padece. Qualquer teologia que rejeite este fato pode apenas enganosamente ser chamada da libertação, uma vez que ela confina seus aderentes à perpétua escravidão e talvez à condenação eterna. Mas deveríamos nós utilizar a comunidade dos oprimidos ou os pobres como a lente interpretativa por meio da qual lemos a Bíblia? Uma teologia bíblica correta defende que a Bíblia não é sobre homem, mas sobre Deus, homem, Jesus Cristo. A pessoa e obra de Cristo é o ápice da história da redenção. Ele é o objeto último e o consumador da fé que justifica. Lembre-se de que Jesus colocou a si mesmo no centro da narrativa do Antigo Testamento, Lucas 24:27. Assim, uma hermenêutica centrada em Cristo é o princípio para abrir o significado das Escrituras. Assim, o grande descuido da teologia da libertação no que se refere
a narrativa do Êxodo é que ela falha em tratar o evento do Êxodo como uma sombra da libertação que Cristo traz. À medida que a Bíblia se descortina e a nova aliança é estabelecida, Cristo é retratado como um superior cordeiro pascal, 1 de Coríntios 5 e 7, como um superior de Moisés, Hebreus 3, do 1 ao 6, e como o verdadeiro Israel, Oséias 11 e 1, Mateus 2 e 15. Então, colocando de modo simples, o Êxodo é, em sua plena expressão, a salvação eterna do pecado e da condenação, salvação que só se pode encontrar em Cristo. Um novo povo de Deus está sendo moldado segundo a sua justiça, não segundo uma identidade étnica ou uma condição social. A teologia bíblica expõe o fato de que a teologia da libertação não apenas tem uma escatologia excessivamente realizada, mas se engana completamente acerca do fim dos tempos. O objetivo último do drama bíblico da redenção não é fazer com que o homem habite com o homem em harmonia e igualdade. O objetivo do drama se realizará e se expressará na exclamação desta grande voz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Apocalipse 21 e 3. Infelizmente, a libertação que importa não pode ser encontrada na teologia da libertação. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 de Coríntios 13 e 8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.